Agora, assunto sério, ó. O Senado deve analisar ainda nesta semana, tudo está previsto para quarta-feira, tá? Para quarta-feira. O projeto de lei que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. A proposta atende uma determinação do Supremo Tribunal Federal que deu prazo até o dia 30 de junho para que o Congresso aprove a nova distribuição das cadeiras da Câmara Federal com base no censo de 2022. E aí, aqui a expectativa era de redução no número de alguns estados. Mas eu vou tentar explicar para você. Aí a mudança começa já a valer a partir das próximas eleições, já em 2026, e amplia a representação de 9 estados. E como esse prazo já está apertado, a expectativa é de que o texto seja aprovado sem mudanças, evitando que se precise voltar à Câmara dos Deputados para alguma adequação. As informações que a gente tem é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já havia se comprometido a votar e aprovar o texto sem alterações, sem mudança. Então, do jeito que veio da Câmara dos Deputados, se vota no Senado para aumentar. A estimativa é de um impacto de cerca de, no momento que a gente fala que precisa de economia, 64 milhões e 600 mil reais por ano, com ampliação do número de parlamentares, como o Congresso Nacional deseja fazer e deseja aprovar. 7 estados que cresceram em população devem ganhar vagas, enquanto 7 que perderam habitantes, segundo o censo, poderiam ter suas bancadas reduzidas. E agora é a pegadinha. No entanto, lá o presidente da Câmara, o Hugo Mota, articulou um acordo para evitar a perda de cadeiras e propôs apenas a ampliação. E aí, o texto desse projeto deles lá estabelece que nenhum estado poderia perder representação, mas que a distribuição das novas vagas deve respeitar o tamanho da população. Isso significa que só vamos aumentar. Aumenta a população, aumenta o número de representantes. É o que está estabelecido hoje, tá certo? E aí o Senado agora vai votar dentro desses parâmetros. Se for aprovado no Senado, o projeto segue para a sanção do presidente Lula. Pará e Santa Catarina teriam 4 novos representantes cada um. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte com 2 novas vagas cada. Paraná, Ceará, Goiás, Minas Gerais, um novo deputado para cada um. O relator aí, o Marcelo Castro, defende que o projeto tenha que cumprir a ordem do STF e corrigir distorções, como em casos mais populosos. Por exemplo, estados mais populosos que têm bancadas menores, o argumento justifica o aumento. Por exemplo, ele fala de Rio Grande do Norte, Pará e Paraná. Nesses justificariam. Nos outros, nem tanto. Mas vai se votar só para aumentar. Independente do que aconteça no censo, ninguém perde representante. E aí eu vou tocar para os meus colegas aqui. Eu começo com o professor Jorge. Ô Paulo, nós passamos por uma experiência de aumento aqui em Maringá com os vereadores. Legislativo aumentando de 15 para 23. Está aí o resultado. Todo mundo feliz, contente, batendo palma, maravilha. Foi uma coisa, fantástica. Só aumentou custos até agora. E dor de cabeça para a gente que tenta entender. Com respeito ao parlamento, lá em Brasília, parabéns para o STF. Agora estão batendo palma para o STF. É interessante porque quando compensa, bate palmas. Quando não, esses caras têm que ter o impeachment. O discurso parece ser bem redondo a favor de quem se mantém no poder. Por que não limitar a reeleição dos deputados estaduais, federais, vereadores? Por que se fala somente de fim da reeleição para o executivo? Por que não o fim da reeleição para os parlamentares, que começam com o Júnior e terminam com o Neto? Famílias e famílias e famílias e nomes que se repetem e se repetem, se repetem. Estamos na hora de acordar, porque estamos pagando uma conta cada dia mais alta e com menos serviço. Fernando Tupan. Paulo Caetano. Paraná pelo menos vai ter um deputado novo a partir de 2027. O que eu vou falar? Vou falar que o STF continua metendo o nariz onde não é chamado. E o que está acontecendo? Está criando problemas e trazendo dores de cabeça para nós, com gastos desnecessários. Paulo Caetano. Celestino.
É a farra com dinheiro público, né, Paulo Caetano? Eu só queria saber o partido que instigou o STF, porque o STF não delibera, né, sobre questões do legislativo. Então, possivelmente, a gente tem que descobrir quem é o partido que instigou o STF a fazer toda essa barbárie, com a farra com dinheiro público. O brasileiro já não aguenta mais pagar tanto imposto, né? Agora está vindo aí o IOF e outras coisas mais, a inflação subindo diariamente, a população a economia está estagnada, né? Porque a gente não sabe, não tem previsibilidade, né, das questões em relação ao IOF, investimentos estão parados e aí, né, vem algum partido que instigou o STF para aumento de número de cadeiras. Quem aplaude isso é porque deve estar nadando no dinheiro, porque ninguém, em sã consciência, né, com a inflação que está, reclamando dos preços, colocando mais deputados aí, que vai ter mais emendas parlamentares, e aí começa a ficar inviável governar, né? Todos os presidentes aí que passaram tiveram dificuldades com o Congresso. O atual presidente também está tendo, porque está tendo uma enxurrada de emendas, porque tem que passar vários impostos, vários projetos impopulares, e aí mais emendas, mais dinheiro, não é só salário, né? E aí são funcionários, isso é uma bola de neve que não acaba mais, e o brasileiro está cansado de pagar tanto imposto e beneficiar essa casta de políticos que pouco produzem para o Brasil. Só para te responder, para o ouvinte não ficar naquela percepção da falta de informação, é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada pelo governo do Pará, que se sentiu prejudicado quanto à representação. O governo do Pará deve ter algum partido. Não foi... Governador. Mas é o governo. Sim. É o governo do estado. Era pra então, não é uma representação de partido, tá? Tem que ficar claro. Pode ter partido por trás, até pode, mas a representação oficial é o governo do Pará. Ângelo, quero te ouvir. É interessante. Em casa, na casa da gente, quando falta dinheiro, a situação tá meio ruim, a gente aperta o cinto, né? Aqui a gente vê o Congresso Nacional fazendo exatamente o contrário. Num momento difícil, de dificuldade financeira, o Congresso vai lá e só aumenta gastos. Me surgiu na mente agora, para ilustrar tudo isso, porque não combina você estar passando dificuldade e gastando mais do que ganha, né? Me passou na cabeça uma imagem do atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, numa cidade chamada Patos de alguma coisa, acho que é a terra natal dele, não é São João dos Patos, numa festa de São João, lá na cidade dele, ele bebendo o uísque Chivas Regal, direto na garrafa, exatamente, glu, 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 glu. E essa festa na cidade dele é patrocinada pelo governo federal. Aí você vê que o Celestino tem razão. Os políticos, de uma forma geral, não se preocupam com se você vai gostar ou não vai gostar. O negócio deles é torrar dinheiro. Não é deles mesmo? Regiane. Sim, justamente quanto a isso, sugiro que você, cidadão, faça a sua busca. Eu estava tentando trazer alguma informação com dados aqui em relação a 2024, quanto às ausências não justificadas dentro das sessões, né? Eu consegui achar uma média, mais ou menos são 115 sessões por ano, e eles não comparecem. É inacreditável, né, o que a gente faz com o dinheiro público. E agora aumentando o número de parlamentares lá. Enfim, gente, se a gente não tem um poder de ação como cidadão na reação de contestar em relação a isso, pelo menos veja se o teu deputado tá te representando, se ele tá fazendo. Você lembra em quem você votou para deputado federal? Eu não lembro quem eu votei para deputado federal. Como você vai cobrar? Federal. Exatamente, mas é uma que a gente tem que mudar como cidadão. A gente tem que mudar, e eu venho falando sempre aqui isso. Eu também, Regiane, como você meio tá apontando o dedo para mim. A gente tem que prestar atenção. Foi retórica a pergunta, mas você respondeu. Não, mas sim. Mas a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ser honesto também com a gente e com os outros. Não adianta chegar aqui e fazer um discurso muito bonito enquanto você tem um ato errado. Então, como o Rigon colocou aqui, o cara tá bebendo lá, não interessa se é dentro do horário de trabalho ou fora do horário de trabalho, ele é um exemplo à sociedade. Então, fazer o que é feito não é certo. Acho que foi essa a sua colocação aqui, né, colega? Então, assim, presta atenção, gente. Ano que vem é ano de eleição, é sério. Nosso Brasil aí tá realmente numa situação crítica, lamentável,
né? Não vou deixar até a questão da sigla partidária de lado aqui, para que ninguém fique muito assanhado. Mas assim, a gente precisa de melhor, assim, e que novos nomes venham. Muitos nomes repetidos. Tem gente aqui que está há 10 anos repetindo o mandato. E ficou muito fácil, muito cômodo, né? Que tá ali, ó, comandando a máquina e nada muda. Daí a gente fica nessa situação aqui.